Desde pequeno, o mundo de Miguel era moldado pelos gestos de sua mãe. Ele observava, um espectador silencioso e atento, enquanto ela se movia pela casa com uma graça que parecia pertencer a outro tempo. Quando a notícia de um vizinho doente chegava, fosse por um resfriado forte ou uma febre persistente, o ritual começava. Sua mãe, Dona Lúcia, transformava a cozinha em um pequeno laboratório de cura. Potes de ervas secas saíam do armário, cada um com um cheiro e uma promessa diferente. Hortelã para o estômago, boldo para o fígado, camomila para acalmar os nervos. Miguel ficava sentado num canto, os olhos grandes fixos nas mãos habilidosas da mãe. Ela macerava as folhas, misturava as infusões e coava os chás com uma paciência infinita. Para cada mal, havia um remédio, uma compressa, uma palavra de conforto, mas acima de tudo, havia a fé, uma fé inabalável de que aqueles gestos simples, carregados de amor, poderiam aliviar a dor e trazer a cura. Ele via a gratidão no rosto das pessoas quando sua mãe chegava, carregando uma garrafa térmica fumegante e um pano úmido. Ela não era médica, não tinha diplomas na parede, mas em seu vilarejo era a personificação do cuidado. Essa admiração profunda, que crescia a cada dia, plantou uma semente no coração de Miguel, uma semente que ele regava em silêncio, com seus sonhos noturnos. Ele não queria apenas imitar a mãe, queria ir além, queria entender o porquê das febres, a ciência por trás das ervas, o mistério do corpo humano. Ele queria ser médico. A palavra ecoava em sua mente como um chamado distante, uma melodia que só ele podia ouvir. Médico, aquele que cura, que salva, que traz esperança. No entanto, a realidade de seu vilarejo era um muro alto e intransponível. Ali, a modernidade passava ao largo. Não havia hospitais com corredores brancos e equipamentos brilhantes. Não havia médicos de jaleco circulando com estetoscópios no pescoço. O posto de saúde mais próximo ficava a horas de distância, por uma estrada de terra que virava lamaçal na primeira chuva. E o mais crucial de tudo, não havia recursos. A vida era simples, ditada pelo ritmo da colheita. Estudar medicina parecia um delírio, um sonho tão distante quanto as estrelas que ele via no céu noturno, límpido e vasto. Ainda assim, o sonho persistia. Miguel começou a colecionar conhecimento como quem coleciona pedras raras. Pedia à mãe para lhe ensinar o nome de cada planta, suas propriedades, a forma correta de prepará-las. Anotava tudo em um caderno velho, com uma letra ainda incerta, mas cheia de determinação. Ele se tornou a sombra de Dona Lúcia, seu pequeno aprendiz. Quando ela ia visitar um doente, ele ia junto, observando cada detalhe, como ela media a temperatura com as costas da mão, como auscultava a respiração apenas com o ouvido atento, como suas palavras acalmavam a aflição. Miguel aprendeu que cuidar era mais do que dar remédios. Era ouvir, era oferecer um ombro, era segurar uma mão trêmula. Ele via nos olhos das pessoas não apenas o alívio da dor física, mas o conforto de se sentirem vistas, cuidadas, e isso fortalecia ainda mais sua vocação. Ele não queria ser médico apenas pela ciência, mas pela humanidade. Queria unir o conhecimento ancestral de sua mãe com a sabedoria dos livros que ele ainda não tinha. Certo dia, um vendedor ambulante passou pelo vilarejo. Em meio a panelas e tecidos coloridos, ele trazia alguns livros usados. Os olhos de Miguel brilharam ao ver um volume grosso, de capa dura, já desgastada pelo tempo. Era um antigo manual de primeiros socorros. Ele juntou todas as suas economias, moedas guardadas com sacrifício, e comprou o livro. Aquela se tornou sua Bíblia. Ele devorava as páginas, tentando decifrar os termos técnicos, olhando as ilustrações de ossos e músculos com um fascínio quase sagrado. Ele lia à luz de velas até tarde da noite, enquanto o resto da casa dormia. O livro abriu uma janela para um universo que ele só imaginava. Fixo, imóvel, Miguel absorvia cada palavra. Aprendia sobre fraturas, hemorragias, desinfecção de feridas. Começou a praticar em segredo, fazendo talas com galhos de árvores e ataduras com pedaços de pano limpo. Sua primeira paciente foi uma galinha que havia quebrado a pata. Com um cuidado cirúrgico,
ele mobilizou o membro do animal, que, para a surpresa de todos, se recuperou em poucas semanas. A notícia do pequeno curandeiro começou a se espalhar, no início com desconfiança, mas logo com admiração. As crianças do vilarejo o procuravam quando ralavam o joelho ou cortavam o dedo. Miguel, com seu manual ao lado e as lições da mãe no coração, limpava os ferimentos com um chá de ervas, certo, e fazia curativos com uma destreza impressionante para sua idade. Ele não cobrava nada, fazia por puro instinto, pelo chamado que sentia pulsar em seu peito. Dona Lúcia observava o filho com um misto de orgulho e preocupação. Ela via nele a mesma chama que a movia, mais amplificada, mais ambiciosa. Sabia que o conhecimento dele já ultrapassava o dela e que o vilarejo estava se tornando pequeno para seus sonhos. Ela temia a frustração que ele poderia sentir, o tamanho do obstáculo que era a pobreza. Como ele poderia voar se suas asas estavam presas àquela terra? Uma tarde, sentados na varanda, ela lhe perguntou: "Meu filho, por que você quer tanto isso? Por que esse desejo tão forte de ser médico?" Miguel olhou para as montanhas ao longe, o sol pintando o céu de laranja e rosa. Ele pensou por um momento e respondeu com uma simplicidade que desarmava: "Porque quando a senhora cuida de alguém, mãe, eu vejo uma luz no rosto da pessoa, uma luz de esperança. Eu quero poder acender essa luz, não só com chás, mas com tudo o que eu puder aprender. Quero que ninguém mais aqui precise sofrer por falta de um médico por perto." As palavras dele tocaram fundo em Dona Lúcia. Naquele momento, ela entendeu que o sonho de Miguel não era apenas dele. Era um sonho para toda a comunidade. Era a promessa de um futuro onde a dor poderia ser aliviada, não apenas pela fé e pelo amor, mas também pela ciência e pelo conhecimento. A partir daquele dia, a preocupação deu lugar à cumplicidade. Ela se tornou sua maior incentivadora, sua aliada na busca por aquele sonho impossível. Começaram a guardar cada centavo que podiam. Ela vendia mais bolos e pães na feira. Ele fazia pequenos trabalhos para os vizinhos, consertando cercas, ajudando na roça. Cada moeda era depositada em uma caixinha de madeira, a caixinha do doutor, como eles a chamavam. Era um esforço monumental, uma gota d'água no oceano, mas era a materialização da esperança deles. Os anos foram passando, Miguel cresceu, e seu corpo de menino deu lugar a um físico forte, moldado pelo trabalho duro. Seus traços, herdados da mistura de povos que formaram a região, se acentuaram. Os olhos, antes apenas curiosos, agora carregavam uma determinação feroz. O cabelo escuro e ondulado, antes sempre desalinhado, agora era mantido mais curto, num sinal de maturidade. Ele se tornara um jovem respeitado no vilarejo, conhecido não apenas por sua força, mas por sua sabedoria precoce e suas mãos que curavam. O chamado do coração, que antes era um sussurro, agora era um grito. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Precisava sair dali, encontrar uma cidade com uma universidade, um lugar onde pudesse finalmente transformar seu sonho em realidade. A caixinha de madeira já não continha apenas moedas, mas algumas notas amassadas. O suor de anos de trabalho ainda era pouco, muito pouco, para os custos de uma faculdade de medicina, mas era um começo. Era a prova de que o impossível poderia, talvez, ser desafiado. Miguel olhava para o horizonte e não via mais um muro, mas um caminho a ser trilhado. Um caminho cheio de espinhos, de incertezas e de sacrifícios. Mas no final desse caminho, ele via um jaleco branco, via um estetoscópio, via a si mesmo, acendendo aquela luz de esperança no rosto das pessoas, assim como sua mãe lhe ensinou. O chamado do coração era claro, e ele estava finalmente pronto para atendê-lo. A jornada seria longa e árdua, mas pela primeira vez, o sonho parecia um pouco menos impossível. Ele iria partir, ele iria se tornar médico. Se você chegou até aqui, não esqueça de curtir e compartilhar essa história que emociona e nos ensina algo a cada capítulo. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!